qual é a sua opinião sobre a avaliação que faz a ex-presidente Dilma Rousseff sobre as manifestações de junho de 2013, por ela consideradas um movimento em disputa e que poderia ter sido um instrumento para alterar a correlação institucional de forças? Eu acho massa, velho. Dilma é uma pessoa, veja, eu não conheço profundamente pessoalmente a Dilma, né? Mas conheço muita gente que tem contato com ela e tal. Todo mundo fala que a Dilma, ela, ao mesmo tempo que é uma pessoa com posições muito firmes, muito decididas e tal, ela tem uma capacidade de ouvir e uma série de estudar muito grande, né? Acho que todo mundo que eu já conversei, que conhece bem a Dilma, fala, sempre destaca o quanto a Dilma é estudiosa, o quanto a Dilma é estudiosa, o quanto a Dilma está sempre lendo, estudando, se atualizando e tal. E aí, veja, a Dilma, aquilo ali é objetivamente uma autocrítica, né? É uma autocrítica e uma avaliação, 10 anos depois, de alguém que, pô, olhou o cenário e pensou assim, meu irmão, não faz sentido dizer que aquilo foi uma guerra híbrida, que aquilo, sabe? Porque isso tem, inclusive, tem consequências na disputa política hoje. Então, eu achei muito corajoso, louvo. E aí, Breno, é uma espécie de bala de prata, né? Porque tem a expressão mais católico que o Papa, né? E aí, essa ala petista delirante, reacionária, que quer dizer que o junho de 2013 foi o começo do fascismo no Brasil, foi o ovo da serpente, foi a guerra híbrida do imperialismo. Aí, quando diz um negócio desse, você chega assim e diz assim: ei, menino, mas a Dilma discorda, acabou-se, né? A Dilma, que era presidenta, ela discorda. Então, é muito bom. Eu espero que o Alberto Cantalice, o grande amigo do Sérgio Cabral e do Pezão, leia, né, o prólogo da Dilma. Manda um livro para ele ali, Breno, que eu acho que é importante ele dar uma lida nisso e outras figuras também, porque eu acho que areja muito debate. A Dilma, inclusive, ano passado eu conheci a Dilma ao vivo, né? A gente estava no Aljânia, lá no Bar Palestino, em São Paulo, um jantar, e aí tava Dilma, Manu Dávila, Guilherme Boulos, o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Lineira, e eu tava, por acaso, também nesse jantar. Tu tava também, Breno, inclusive, você estava lá também. E aí, quando eu conheci a Dilma, foi muito interessante, né? Porque a Dilma chegou para mim, tava ela e o Boulos conversando, eu fui falar com o Boulos, cumprimentei a Dilma, tava de máscara, a Dilma não me reconheceu. Aí depois o Boulos falou: Dilma, esse aqui é o João de Manuel. Aí Dilma, você que é o João de Manuel, você é um marxista de verdade. Aqui, Boulos, tá faltando esquerda no Brasil, esse menino aqui é marxista mesmo. Ele falou que elogiou meu canal, disse que acompanha, disse que gosta. E veja, se Dilma acompanha, ela sabe o quanto eu critico o governo dela. Né? Eu sou uma testemunha da memória de 2015. Né? Eu não vou deixar ninguém nunca esquecer o que foi a Ajuste Fiscal de 2015. Né? Mas isso não impede, por exemplo, de ela acompanhar, gostar, elogiar. E a gente ficou lá debatendo sobre a China e o Partido Comunista Chinês, de uma encantada com o Partido Comunista Chinês. E aí, de uma pessoa, de uma mente muito arejada, né? Ela consegue acompanhar quem critica o governo dela, ela consegue ver várias visões e tal. Então, louvo, mando um abraço, inclusive, para a presidenta Dilma. Desejo uma ótima gestão no Banco dos BRICS. Fora isso, Dilma é muito simpática, né? É uma pessoa maravilhosa. Agora, você já citou isso numa resposta anterior, mas eu queria voltar ao tema. No prólogo que a Dilma escreveu para o livro, ela ressalta a tentativa dela de, ao propor a convocação, um plebiscito para convocar uma Assembleia Constituinte, a tentativa, digamos, de fazer com que aquelas manifestações de junho de 2013 ajudassem a mudar a desfavorável correlação institucional de forças que a esquerda tinha e continua tendo no Estado brasileiro. Qual é a tua opinião sobre este momento em que ela responde com a convocação da Constituinte e praticamente fala sozinha? Ela é esfaqueada pelo seu vice. É o primeiro momento em que o Temer abertamente confronta o governo, porque é ele que dá uma entrevista no dia seguinte à proposta para dizer Constituinte não, mas ela também fica abandonada, ou seja, ela não recebe o apoio nem da bancada do PT, nem dos movimentos populares, ou seja, ela fala e se isola. Né? Nem de Lula, né, Breno? Nem de Lula. Nem de Lula. Ó, eu acho o seguinte, veja.
eu citei, tirando onda, chamando de bolchevique, radical, o Renan Calheiros, evidentemente que isso foi ironia, mas veja, o Renan foi quem teve a percepção, e é engraçado, né? Esses oligarcas brasileiros, eles têm um sentido de sobrevivência interessante, né? Cauê, meu amigo aqui de Pernambuco, ele brinca que se tiver a revolução, é capaz do Renan Calheiros conseguir virar ministro, tanto sentido de sobrevivência que ele consegue ter. Veja, a proposta da Dilma foi boa. Só que aí, é isso, né? Como tem, enfim, uma característica da Dilma, faltou um background de articulação política. Então, e é isso. Veja, tem informação de bastidor que a gente não sabe ainda. Então, por exemplo, a Dilma falou com quem? A Dilma pegou o telefone, ligou para o João Pérez de Estrada e falou, ó, MST, a gente vai trabalhar isso. Ligou para a CUT e falou, acho que era o Wagner Freitas na época, o presidente da CUT, né? Ligou para o Wagner Freitas, olha, vou lançar essa proposta, reforça aí. Ligou para o presidente da Uni, sabe? Tipo assim, a gente não sabe, alguns detalhes de bastidor não estão claros, talvez vão estar daqui a 20 anos, quando começa a sair os livros de memória, né? Mas tem alguns detalhes de bastidor que não dá para saber, que é o grau de articulação que foi feito no próprio campo político da presidência, né? E aí, a atuação de alguns atores políticos, por exemplo, ninguém lembra, ninguém fala, mas é preciso esclarecer qual foi a atuação de Lula, né? E aí, eu tenho fortíssimas suspeitas que o Lula atuou na política do deixa disso, vamos esperar passar. Né? Assim, é a cara do Lula, de ver o negócio pegando fogo, vamos esperar passar, vamos ver, não vamos agitar o conflito, não vamos potencializar o conflito. Para mim, eu acho que a melhor coisa que poderia ter sido feita naquele momento era justamente a Dilma pegar um projeto de lei, instituir o passe livre no Brasil inteiro e jogar para o Congresso e começar a agitar em cima disso. E deixar para o Congresso, ó, firme a parte, tal, vamos financiar e por aí vai. A proposta do Renan Calheiros foi muito malandra, né? Pegar assim, ó, vocês estão reclamando de transporte e tal, realmente, a gente quer passe livre no Brasil inteiro. Não sei se você lembra, Breno, mas em 2014, o finado Eduardo Campos, antes de falecer, ele vinha prometendo que ia instituir passe livre no Brasil inteiro se ganhasse a eleição presidencial. Era mentira, ele não ia fazer isso. Mas, por exemplo, o Eduardo teve uma sacada, né? Os marqueteiros provavelmente falaram, esse negócio de transporte ainda está pegando muito e tal, é fundamental manter essa bandeira, conectar você com essa satisfação geral das ruas. Eduardo Campos estava segurando essa bandeira, essa proposta. Eu acho que o erro da Dilma foi não trazer para uma pauta econômica imediata. Mas ela traz, porque ela apresenta um programa de 5 pontos, dos quais 3 eram usar os recursos do pré-sal para a saúde, para a educação e para a mobilidade urbana. Ela não propõe a tarifa zero, mas ela propõe uma realocação dos recursos e, de alguma maneira, isso esvazia 2013 a partir dali. Mais ou menos, Breno, porque isso acaba sendo muito abstrato, né? Porque, assim, concretamente, a maioria do povo brasileiro nem tem dimensão dos recursos do pré-sal. Tanto é assim, a propósito, que basicamente o grosso dos postos do pré-sal estão na mão de monopólios estrangeiros e isso nem gera debate. É um negócio muito abstrato. Faltava concretude e materialidade. Tipo, a população, por exemplo, ela sabe que baixou, que reduziu o valor das passagens, porque vários aumentos voltaram. Isso é concreto, isso é material. Então, foi o motivo do recuo dos movimentos. Exatamente. Então, assim, um projeto de lei que, por exemplo, baixasse de maneira substantiva o valor das passagens e ampliasse o passe livre, por exemplo, todos os estudantes do Brasil, isso tem materialidade. E aí, a Dilma, ela poderia... E aí, faltou um pouco de populismo no bom sentido latino-americano. Porque, por exemplo, o governo poderia tranquilamente ter metido um subsídio bilionário nesse meio para conseguir essa conquista imediata, só que aí de contrabando, metia um negócio como derrubar a lei 9.200 e tanto do governo FHC, que acaba com a tributação de lucros e dividendos, e dizia assim, ó, a gente vai meter o subsídio aqui, só que é preciso uma recomposição orçamentária, então é preciso que o Brasil tenha justiça tributária e volte a cobrar imposto sobre lucros e dividendos e aumente a alíquota sobre a herança. Porque isso é uma decisão, inclusive, do Senado, né? Nem passa pela Câmara dos Deputados. Então, faltou uma certa malícia de Dilma, um certo populismo no bom sentido, que é assim, não,
baixou a passagem de imediata, tipo um corte de 30% no valor, passe livre para o Brasil inteiro, e em troca vamos dar... Porque tem para fazer a reforma tributária no Brasil, gente, em algumas dimensões, nem precisa de um projeto de lei novo, viu? Basta derrubar a lei 9.200 e tanto do governo FHC, que eu não vou lembrar com precisão agora o número, que acaba com a tributação de lucros e dividendos, reduz o imposto de renda sobre supersalários e reduz a alíquota sobre heranças. Então, meio que o Brasil já teve um sistema tributário melhor. O FHC piorou. E aí tem uma série de projetos de lei que já foram, inclusive, aprovados na Câmara dos Deputados, que estão parados no Senado e que derrubam a legislação do governo FHC de 96. Então, assim, a Dilma poderia, por exemplo, fazer um negócio desse andar no Senado. Articular ali, ó, não, é isso mesmo, vamos passe livre, baixar passagem. Não, em troca, eu quero derrubar a lei de 96 do governo FHC, e aí eu compenso o subsídio com uma mudança na arrecadação, aumentando o imposto de renda sobre supersalários, taxando lucros e dividendos e aumentando a alíquota do imposto sobre herança. Meu irmão, isso ia casar muito bem. Se de quebra, inclusive, a Dilma desse uma desoneração na cesta básica, era a joia da coroa do populismo do bem, pô. Porque quem não ia gostar? Olha, vou aumentar imposto para bilionário e vou reduzir imposto sobre feijão e arroz. Quem ia ficar contra? Quem ia ficar contra?